Bom dia, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast, nosso papo de mesa, para falar um pouco de assuntos religiosos, do nosso mundo gospel, no nosso mundo do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos ter uma conversa de mesa, o papo de mesa, novamente juntamente eu com o pastor Wilton, juntamente com a nossa pastora. E para que esse dia seja um bate-papo para edificação da sua fé, tanto a nossa aqui, mas para você ouvinte aí que vai estar acompanhando conosco nessas temporadas do Candark Podcast. É um prazer ter novamente aqui nosso pastor Wilton. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Vai ser bom contribuir com vocês hoje, no início novamente dessa temporada do nosso Candark Podcast. E aqui estamos com nossos produtinhos, não posso deixar de falar, do Candark Podcast. Né? Esse copo muito bonito, personalizado. Você que gosta de ter, né, colecionar copos ou ter um produto da Candark Podcast, fique à vontade para depois adquirir conosco o nosso produto. Né? Temos o livro do nosso pastor Wilton também. Uma geração a ser forjada, que ele depois irá estar falando um pouco mais da trajetória deste livro, como é que foi feito, o quanto Deus inspirou ele para escrever esse livro, para edificar a vida de muitos que iriam ler. Depois ele vai estar comentando e falando um pouco sobre o livro dele, que é uma bênção. Eu já adquiri o meu, já peguei a minha porção, tenho aprendido também com tudo que foi inspirado por Deus que está nesse livro. E meus irmãos, nós estamos aqui hoje para fazer aqui um conteúdo para trazer edificação para você, trazer esclarecimento e fazer você entender e compreender algo sobre o reino, aquilo que você tem dúvida relacionado à obra de Deus, a permanecer na presença de Deus, caminhando, fazendo a obra dele, como que alguns pastores, alguns cantores, alguns homens de Deus e mulheres de Deus que Deus tem levantado no Brasil, para chegar onde chegou, o que eles passaram e qual foi as experiências que eles tiveram com Deus até chegar no ponto de Deus trazer honra e a evidência do seu ministério. E hoje nós estamos aqui no Candark Podcast, no nosso segundo episódio, na nossa primeira temporada oficial abrindo hoje, e nós estamos aqui com uma pessoa que eu tenho admiração, uma pessoa que nos dá um ensinamento muito grande de superação e de resiliência, e eu quero hoje falar dela. Antes de falar o nome dela, eu quero aqui trazer para você um pouquinho de quem nós estamos falando. Nós estamos falando hoje de uma pessoa, uma líder abençoada, serva de Deus. Ela é uma mulher casada, tem 4 filhos, vice-presidente da Igreja Pentecostal Vivendo para Cristo, onde tem a sede na cidade de Campinas, aqui, bem do ladinho aqui do nosso estúdio. Tem também como sua filial uma igreja lá em Hortolândia, na nossa cidade, onde eu e o Lucas moramos ali. Sim. E temos a nossa família, e tem trazido para o reino uma diferença muito grande, tanto fazendo trabalho social aqui no Jardim Rocinho, Campinas, quanto também lá em Hortolândia. E vidas e famílias têm sido edificadas. Eu também tenho que falar, foi minha pastora, tenho orgulho de dizer isso, uma mulher que, para mim, foi é uma referência, sabe? Porque quando eu penso em desistir, eu olho para ela e ela me ensinou, através do testemunho dela, que a gente tem que perseverar, a gente tem que insistir. Foi uma pessoa que pagou preço pela minha vida, e eu estou falando de nada mais, nada menos do que a pastora Andréia, aqui de Campinas, uma grande mulher de Deus, a qual hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer as experiências que ela teve, tanto pessoalmente como ministerialmente, e que vocês vão receber essa mulher aí na sua casa, onde você estiver assistindo esse podcast hoje, de uma forma com o coração aberto e grato, porque hoje a tampa da chaleira vai voar, como diz o pastor Marco Viniciano, e o negócio vai ser forte, viu, irmão? Deus, ele vai fazer coisas grandes aqui. A paz do Senhor, pastor Andréia. Fica à vontade. Senhor Jesus, bom dia, né? Bom Deus dia. possa abençoar a vida de vocês. Estou muito feliz de estar aqui, né? Amém. É pela primeira vez, né? Participando desse podcast com vocês. Amém. Sabendo que eu quero deixar legado, né? Eu falo que eu sempre quero deixar legado, testemunho daquilo que Deus tem feito, né? Na minha vida. Porque, na verdade, eu posso dizer com toda a autoridade hoje debaixo de Deus, que eu sou referencial para muitas pessoas, né? Glória Sim. a Deus. Eu não quero falar de pessoas, eu quero falar de mim. Sim.
porque eu sei de onde Deus me tirou e sei o que eu sou hoje. E o que Deus está fazendo, E né? o que Deus está fazendo através da minha vida, né? Eu sou muito grata a Deus e também pela vida das pessoas que hoje me tornaram amigos, né? Amém. Sim, verdade. Não tenho só, eu posso dizer, pastores amigos, mas eu tenho amigos de verdade que hoje eu posso contar. Glória a Né, em Deus. orações, né? Eu sei que condições financeiras, muitas das vezes, as pessoas não podem me ajudar, mas em orações, que isso São é o que eu filhos na mais fé, né? agradeço, filhos na fé. Exatamente. Então, assim, eu tenho muitas pessoas que eu amo muito de coração, não abandonei, sempre está nas minhas orações. Sou uma pessoa que eu gosto de buscar muito no monte, o pastor Wilton sabe. Sei. Sou uma Sei. pessoa que eu gosto muito de buscar. Estava até planejando ir hoje para o Monte São Roque, né? Hoje à noite. Aí eu falei, hoje não, vou esperar para ir mais para a semana. E eu gosto muito de orar. E eu sei que, através das orações, Deus tem feito milagres. Sim. Já teve pessoas, quando nós soltamos a arte, que seria a senhora que a gente iria nos entrevistar, que já falou, quando vai ser? Estão tudo ansioso para ver o podcast, porque sabe da história, sabe do legado, sabe da vida, de comunhão, de oração, a entrega no ministério, entrega na família. Então, vamos dar o pontapé inicial, vamos começar, né? Já com o pé direito, já eu tenho certeza que esse daqui vai ser um dos melhores podcasts que a gente vamos estar gravando. Tem o primeiro com o bispo Milton Rufino, mas eu acredito que vai ser igual ou até equivalente ao que ele trouxe para nós de conhecimento do Ministério de Obra. Pastor Andréia, eu quero começar aqui, eu já conheço um pouco, mas quem nos ouve, ele quer saber, como que se deu a conversão da senhora? A minha conversão, na verdade, eu vim de uma família muito difícil, né? Eu já comentei com vocês. Meu pai era alcoólatra, né? Minha mãe era serva de Deus, mas desviada dos caminhos do Senhor. Só que como ela casou com meu pai, que não era crente, né? Católico, família tudo católica, de pessoas que estão na macumba, né? Estão no espiritismo hoje. Então, na verdade, eu vim de uma família muito difícil. Meu pai era uma pessoa muito difícil de lidar, Sim. né? E aí eu, na verdade, com a idade de uns 12 anos, mais ou menos, eu fui para a igreja com uma amiguinha da escola, me convidou e eu fui. Sim. E minha mãe, né, me deixou ir na época, lá na frente da minha casa, eu fui. Só que aí meu pai, como era alcoólatra, ele também ia na macumba, e meu pai foi me buscar pelos cabelos. Então eu Meu peguei uma Deus. certa ira de igreja. Por causa do Entendi, sofrimento. Por causa do preço sofrimento, pra do ir. preço, tudo, e vendo as coisas que acontecia. Quando meu pai bebia, ele virava uma outra pessoa, ele ficava transtornado, né? Sim. E assim, adquirimos muita ira, né, no nosso coração. Não só eu, mas meus irmãos também. Sim. Então foi uma família muito sofrida. Meu pai também, como ele era alcoólatra, também foi mandado embora de empresas, aí ficou desempregado, e a gente passou fome. Eu mesmo eu quem buscava comida na escola para os meus irmãos, né? Entendi. Pedia sopa para os meus irmãos para ajudar a sustentar a família. Então isso foi muito difícil na época, né? Marcou, né? Marcou muito. E até então eu me casei muito jovem, né? Com 16 anos de idade. Sim. Casei com 16 anos de idade com meu esposo, né? Que hoje vai fazer 35 anos que nós estamos juntos. Pastora Pela Gemiro, misericórdia uma de benção. Deus, é meu esposo. Que benção. Então, assim, foram muitos traumas, né? Muitas dores na caminhada. Também casei com meu esposo, também ele também bebia na época. Também a gente casa achando que vai ser mar de rosas, né? E não é bem assim, né? É verdade. Tem Então, as passei uma dificuldades. luta também. E, na verdade, eu conheci Jesus, são 25 anos que eu conheci Jesus, né? Então, assim, foi uma trajetória, um casamento muito difícil também, conturbado também com a bebida. E aí eu fui indo pra macumba, né? Tive meu filho mais velho, que é o Michel. Eu fui pra macumba e comecei pra macumba, porque minha tia era, aí começou aquela luta, né? Porque a gente acha que tudo é porque um acaso. Nada Não. acontece no acaso na nossa vida. Não. Já vê que já pelo começo, já dá para ver que na família já existia, tipo, como vamos dizer assim, a gente não acredita nisso, mas era uma sina. Um problema, Isso. a família toda envolvida no bandismo, toda a família envolvida também algumas com problema no alcoolismo, só que Deus ele vai lá e põe uma vírgula durante a trajetória, escolhe um lá dentro, que foi no caso a pastora Andréia, para fazer a diferença. E é assim, a gente sempre diz, as marcas ficam. Paulo diz em Gálatas 5:16, 17, fala assim, eu trago no meu corpo a marca desse evangelho. Ela desde o começo já
ela já começou, sem saber, inconscientemente, já pagar preço pela salvação dela, sem saber que a vida dela depois ia gerar salvação em outras vidas. Mas pode continuar, pastora, pode continuar. E aí, assim, o meu pai era daquele pai assim, que ele fazia tudo para os meus irmãos e nada para mim. Eu era a ovelha negra. Como sempre, eu sou a ovelha negra da família. Sim, sim. Né? Então, meu Sempre pai... tem. Porque, na verdade, não é que eu ser ovelha negra, é você debater com as coisas erradas. Mesmo eu não sendo crente, mesmo na época eu não sendo, né? Não sabendo, não tendo conhecimento nenhum, sabedoria nenhuma, eu já entendia que tudo que acontecia não era o certo. Sim, Então, eu batia muito de frente com meu pai. Eu falava que não era correto. sim. Mesmo meu pai no alcoolismo, meu pai fazendo coisa errada, quando meus irmãos iam pra cima dele, eu não aceitava meus irmãos brigar com ele, que eu falava que não era o certo. Exatamente. Porque eu tinha aprendido que era o certo. Porque mesmo eu sendo católica na época, eu sabia que você não podia levantar a mão para um pai. Eu sabia que você não podia ser desobediente ao pai. Sim, Então, assim, aquilo lá me machucava, como até hoje me machuca. sim. Eu acho que você tem que ter obediência. Independente da religião que você esteja, você tem que ser obediente. Tem que Então, eu ter. brigava muito com meus irmãos nessa área. Sim. E aí eu ficava brava com meu pai, porque meu pai fazia tudo para meus irmãos e nada para mim. Aham. Meus irmãos eram os melhores uniformes, meus irmãos eram os melhores bolsas, os melhores materiais escolares. Para mim, não, eu tinha que levar na sacolinha. Sim, mas antes mesmo da senhora ter conhecimento, né, bíblico de Efésios 6:1, a senhora já tinha dentro do seu coração já algo que Deus já vinha colocando sobre o que diz, né, honrar pai e mãe, né? Porque se a gente quer que prolongue nossos dias na terra, tem que honrar pai e mãe, não tem jeito. E assim, aqui já derruba uma tese que os ateus usam, né? Que eles querem saber como que a gente tem essa fé tão alicerçada e enraizada em Deus, como nós sabemos que Deus existe, e muitas das vezes eles querem tantas explicações, ela não teve ninguém para chegar e falar para ela assim, não, Deus existe, é por esse motivo, é por aquele motivo, não. Deus já implantou dentro da alma dela, do coração dela, a existência dele e os seus mandamentos, né? E hoje nós encontramos muitos filhos que, como a pastora diz, bate em pai, xinga, amaldiçoa, não honra. E a Bíblia fala que o principal mandamento é honrar pai e mãe. Se não honra o pai e a mãe, você vai ter uma vida destruída, desgraçada, do começo ao fim. Mas, como a senhora também acabou de dizer, pastora, às vezes as pessoas têm a gente como ovelha negra da família, mas não é que a gente é ovelha negra da família porque a gente dá mau testemunho, ou porque a gente denigre, ou prejudica alguém. É simplesmente como a senhora está falando. O que habita dentro da senhora, o Espírito Santo de Deus que habita na senhora, como diz em Isaías 61, primeiro, a glória de Deus que resplandeceu no seu rosto e fez a diferença entre os que estavam à sua volta e que estavam em treva, começou a incomodar e deu essa visão, esse parâmetro para eles que são errados, mas assim, a gente tem que ter aquela relevância que não pode levar a ferro e fogo na questão do que eles ainda estão no tempo da ignorância. Nós já tivemos a oportunidade da graça nos alcançar e eu creio que tenho certeza que hoje Deus ele já mudou a visão e o parâmetro. Mas pode continuar, pastora. E aí é o que eu estava te falando. E aí, como eu comecei a explicar sobre acerca da minha, né? Não tinha entendimento nenhum. Aí depois, um dia, de tudo que estava acontecendo, eu fui perguntar para minha mãe, né? Mais para minha mãe, que eu converso muito com ela. Eu falei, mãe, por que de tantas lutas, né? Aí ela falou, não, minha filha, quando você nasceu, a sua família te rejeitou. A família do seu pai te rejeitou porque eu engravidei antes do casamento. Falava que você não era filha do seu pai. Ah, entendi. Só que daí você nasceu e você nasceu com a afeição do seu pai. E aí todo mundo foi no hospital para ver se realmente você parecia com ele, né? Que é as coisas, né? E aí você nasceu com um problema muito sério de saúde. Você ficava muito, muito hospitalizada, muito internada. Então, assim, na verdade a luta vem de lá de trás. Sim. Né? E foi uma criança com muitas doenças, muita habilidade. E aí o seu pai não entendia. E a gente, como a gente não entendia, a gente apresentou você na mesa branca para você ser curada, né, na época. Sim. Como você ficava muito hospitalizada, a gente não tinha entendimento, nada. A gente acabou apresentando. Eu mesmo sendo servo de Deus, não tinha muita sabedoria, como eu estava fora da presença de Deus. Sim. Então, a gente apresentou você na época e foi isso. E essa caminhada foi isso, de dores, de lutas, né? Foi uma infância muito complicada. Fui tentada abusada por um primo da minha mãe também, na época, mas graças a Deus não conseguiu, pelos meus tios. Deus deu livramento. Deus deu livramento, graças a Deus.
Então, foi uma vida difícil. Sim. Então, não foi uma coisa muito fácil. Sim. E as pessoas olham pra gente hoje e acham que tudo foi muito fácil, mas não é fácil. Ainda traz as marcas, A né? gente traz as marcas, cicatrizes, né? Que eu falo. Quando a gente fala acerca de ovelha negra, não é ser ovelha negra. É porque você já tem aquilo, algo sobrenatural sobre a tua vida. Né? Diferente. Que eu falo assim, que quando Deus me mostra algo, Ele me mostra, eu fico ali questionando a Deus. Por que que desde muito pequena Deus me mostrava muitas coisas, mesmo eu não sendo crente. Sim. Mesmo eu não conhecendo esse Jesus como eu conheço hoje. Porque as coisas acontecem comigo assim. No instala. As pessoas podem me enganar um dia, 2 dias, mas depois ela não me engana mais. Deus desce. Deus me mostra e fala, não revela confia, tudo, né? não confia porque essa pessoa ela vai pisar na bola com você. Sim. Eu vejo que como toda essa experiência desde pequena, desde nova, e desde pequena a pastora já era correta, né? De não aceitar essas coisas que aconteciam, né, dentro da sua casa. E toda essa trajetória, né, isso aí já foi forjando, né, moldando ela desde pequena e até para chegar hoje, ela ter a visão que ela tem, a sabedoria que ela tem para decidir as coisas e ter o entendimento que ela tem hoje, né? Sim. Porque, assim, ninguém chega, de repente, do nada e se torna um grande homem ou grande mulher de Deus. Não, todos tiveram experiências no decorrer da caminhada cristã, né? Sim. José, né? José, ele começou praticamente, acho que todos os homens de Deus, tanto da Bíblia quanto fora, e as mulheres de Deus também, quando começou a se despontar, a se destacar, recebeu a promessa de Deus e entendeu, ele, de alguma forma, pela família José, ele passou por isso. Passou por tantos homens de Deus na Bíblia passou, e mulheres de Deus passou por aquele, vamos dizer assim, não é uma exclusão, mas automaticamente é uma exclusão e isolamento, porque alguém já identificou que aquela pessoa tinha algo de Deus diferente e o que Deus ia fazer na vida daquela pessoa, Deus não ia fazer, não porque ele não tem poder na vida de outras pessoas, porque ele simplesmente ele escolheu, e quando ele escolhe, meu filho, não tem para onde escorrer, entendeu? Quando Deus quer usar, Deus usa, pode levantar quem for. Eu sempre digo, quando eu vou ministrar a palavra, eu sempre falo assim, Deus não trabalha com opinião pública. Se ele escolheu, ele falou assim, vou usar, ele escolheu, pronto, acabou, se levante quem quiser. E como diz o Gerson Rufino, olha ela aqui. Gostando, não gostando, Deus honrou, levantou e ela está aqui. E é uma preparação, né? É uma preparação. É uma preparação. Dolorosa. É uma escola, né? É um treinamento. Eu tava vendo uma mensagem que... Porque os porquês, eles vêm, não é, pastora? Eles vêm. Acredito como o José também. Por que eu tô passando disso? Exatamente. Com a pastora, por que eu tô passando isso? Né? Mas, assim, é uma escola. Eu tava vendo lá que não tem como você chegar até certa posição, né? Se você não teve um preparo, se você não aprendeu. Né? Quem não aguenta o propósito, quem não aguenta o propósito, não vai chegar no chamado nunca. Então, tem que aguentar. Quem não suporta o processo, na realidade. Né? Quem suporta o processo não vai chegar no propósito nunca. E assim, pastora, eu queria te fazer uma pergunta. Nós queríamos fazer uma pergunta para a senhora. Como a senhora vê a situação da igreja atual mediante a tudo que a senhora viveu? Porque desde o começo do chamado de Deus na sua vida, já começou dentro de casa algumas lutas, batalhas, perseguição, como a gente acabou de dizer assim, ó, foi necessário para forjar, para te dar estrutura, para ser a pessoa que a senhora é hoje. Mas a gente vê muitas pessoas que olham e acham que o evangelho, de uma forma geral, vai ser fácil, não vai ter as intempéries, não vai ter as lutas, não vai ter as perseguições. Tem gente que acha que o evangelho é um morango, como a vida também, que o quê? Acha que não vai... que as pessoas vê a pastora e alguns líderes, cantores em cima do púlpito e acham assim, não, foi fácil, não chorou, não passou perseguição, não teve uma porta fechada, não teve nenhuma dificuldade. E a senhora já começou dizendo que desde o início, desde quando Deus foi lá e colocou já dentro do teu coração uma chama, colocou dentro da tua alma uma necessidade de buscar, de servir a Ele, que ia ser um caminho longo, duro, difícil, mas que ia ser no final um caminho que ia ter a honra. Por isso que a Bíblia fala que o importante não é o princípio das coisas, mas o final delas. E como a senhora vê hoje, o que a senhora tem para dizer para as pessoas que
estão chegando agora, ou que já estão na igreja, sobre a situação da igreja atual, mediante o que a senhora já viveu durante desde a sua conversão até os dias de hoje. Na verdade, hoje em dia, eu tenho observado muito a igreja nesses últimos dias. Eu tenho falado, né? Às vezes converso com as pessoas e falo que hoje a igreja está crente Nutella. Por que crente Nutella? Porque não suporta nada. Sim. Cria uma igreja fraca. Sim. Uma igreja que está sem oração. Não é culpa dos líderes. Sim. Porque às vezes você tem uma liderança forte, firme, de testemunho, mas as pessoas em si, elas não querem. Elas querem tudo pronto. Sim. Exatamente. Elas querem um evangelho pronto. Acham que Deus é só obrigado a dar o que eles querem. Eles não querem, como que eu posso dizer? Eles não querem ter uma trajetória de testemunho. Eles não querem buscar almas para Jesus. Eles Sim. não querem ajudar o próximo. Sim. Eles não querem ser uma igreja. Eles querem ser favorecido e não favorecer. Sim. Né? Então, hoje em dia, eu falo de um ângulo geral. Eles não sabem o que é verdadeiramente o evangelho. O evangelho é sofrido. Sim. Não é fácil. Mas só que a Bíblia diz também que Jesus disse pra gente que não seria fácil. Sim. Exatamente. Nunca vai ser fácil, pastor. É que as pessoas hoje elas têm uma visão ampla de dizer que tudo é fácil, mas não é. Hoje tem pessoas que me procuram e falam assim pra mim, até pastores mesmo. Falam, eu vou abandonar. Problema seu, filho. Uhum. Quem vai pagar o preço é você. Sim. Porque, de verdade, a salvação ela é individual, pastor. Eu posso te ajudar a te ajudar a se levantar. Eu posso te dar um ensinamento para você se levantar, para você se ajudar. Mas acontece, se você não quiser... Ninguém vai poder fazer nada por você. Ninguém vai poder. Só que hoje, infelizmente, as pessoas... Independente, elas falam que elas querem ajuda, mas de verdade elas não querem ajuda. Sim. Ela quer um paliativo. Para agora, necessidade elas querem agora. o fácil. Elas querem o fácil. Sim. Né? E hoje não tá nada fácil. Não. Que nem quando eu comecei o ministério mesmo, que nem eu falei, a minha trajetória foi muito difícil. Eu já passei por ministérios que eu passei, que eu tive visões de ministérios, que eu passei por 3 ministérios até eu chegar onde eu estou hoje. Sim. Vivendo para Cristo. Sim. E eu passei pelos 3 ministérios, eu tive aprendizado nos 3 ministérios de obra. Sim. Com líderes. E uma coisa que eu aprendi, muita coisa, que eu aprendi com o meu primeiro pastor, que ele me ensinou, ele falava que nunca era fácil, tinha que ter sabedoria e paciência com as pessoas. Sim. Para você ter um evangelho estruturado, para você ter uma chamada estruturada na presença do Senhor, se você não tem o domínio próprio, não tem temperança, mansidão, sim, longanimidade, não consegue. que é o fruto do Espírito, você nunca vai ser um bom líder, um bom pastor. Não vai ser, sabe por quê? Porque tem pessoas que têm um ministério, mas não tem isso na presença do Senhor. Sim. Não tem. Eu vejo, pastor, não tem. A primeira oportunidade que uma pessoa vem questionar, a pessoa já quer bater de frente. Não, a Bíblia me ensinou que não é batendo de frente que vou conseguir. E hoje vocês nunca vão ver eu falando de ministério de ninguém. Até porque eu tenho que velar pelo aquilo que Deus me deu. Deus entregou. Entregou pra mim. Independente se o fulano tá fazendo direito ou se o cercano tá fazendo direito, não. Só que a partir do momento que a pessoa vem congregar comigo, ela tem que andar na linha. Exatamente. Porque se você quer ser um líder, se você quer ser um bom pastor, siga o seu líder. Submisso. Submisso. Sim. Porque eu aprendi a ser submissa. Sim. Porque antes de eu passar por tudo que eu passei, eu tive que aprender. Exatamente. Às vezes eu chegava no meu pastor e falava, pastor... fulano de tal, falou assim, será que ela está se levantando mesmo ou está mostrando para você os seus erros que você está cometendo? Porque muitas das perseguições hoje não é porque você está errado, você está certo. Sim. É porque você está fazendo errado. Exatamente. Porque às vezes você falou alguma fala que não é do correto. Às vezes a pessoa está te perseguindo. Não é que ela está te perseguindo. Às vezes ela está querendo que você seja forjada pelo seu erro. Melhore daquilo que você está errando. Porque a maioria das perseguições hoje não é porque você... tá fazendo certo, é porque você tá fazendo errado. Sim. Hoje a gente observa o quê? Pessoas hoje não querem ficar na presença de Deus, eles não querem... abandonam os cargos na liderança da igreja rapidamente, simplesmente por uma luta, uma prova, uma dificuldade, às vezes na área financeira, ou porque alguém falou A ou falou B. E eu ainda digo mais. Quando hoje a geração está tão fraca que se passasse as lutas que a senhora passou no início da sua jornada, que a senhora contou aqui hoje, né? Na geração século XXI, eles abandonam a igreja. Você não vou pôr, não. Vou sair da igreja porque estou passando luta.
Vou sair da igreja porque minha família está me perseguindo. Mas a Bíblia fala, Jesus disse que a gente tem que, se a gente for perseguido pelos nossos familiares, ou for perseguido por amor ao evangelho, que a gente somos bem-aventurados. E como é que a gente vamos suportar, vamos querer galgar o ministério, subir na hierarquia, se a gente não consegue suportar absolutamente nada? Se só tivesse desistido, pastor Andréia, no começo, nem vamos falar na parte do ministério, logo quando as primeiras lutas, dificuldade, necessidade chegou na sua vida, só estaria aqui hoje? Não. Só estaria na frente do grande ministério como a senhora está? Até porque não estaria, porque assim, para mim chegar tudo aquilo que eu cheguei hoje, eu passei também por depressão. Sim. Quando eu descobri o lúpus, logo no começo da minha conversão, porque assim, eu me converti, porque meu pai me chamou, minha irmã levou meu pai para a igreja na época, né? Uhum. E aí meu pai foi para a igreja, que era Nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje meus pais, eles congregam lá. Meu pai é falecido, né? Morreu de câncer, que eu já falei. Mas a minha mãe e minha família congregam lá, entendeu? Foi através do meu pai mesmo, depois meu pai se converteu, ele começou a convidar eu para ir para a igreja, eu fui. Mesmo fora da minha vontade, porque ele tinha feito aquilo que eu falei para vocês, que ele me buscou na igreja. Então eu peguei um certo trauma de igreja, né? Sim. Mas eu fui, comecei a ir. Só que eu tinha uma convicção comigo, pastor. Desde quando eu fui para a igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu me converti lá, me batizei lá. Uhum. Quando eu fui para a igreja, comecei a entender a palavra de Deus, que eu escutei a palavra de Deus. Eu sempre coloquei na minha vida, se eu entrar por o evangelho, eu quero seguir o evangelho, eu não quero brincar. Sim, se ensina ou não. Se ensina ou não. Viver, na verdade, ou você crente. Você é ou você não é. Ou você crente, é ou você não é. Você. Tem que ser. Aí quando o pastor veio conversar comigo na época, quando eu fui para a igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, que o pastor Cândido veio conversar comigo, que é um pastor que eu amo muito, o pastor José Carlos, que morreu, que era o meu pastor, né, que eu congreguei muitos anos com ele no Itajaí, que ele me ensinou a ser o que eu sou hoje, né? Sim. E ele me ajudou muito na época, e ele falava assim pra minha irmã André, ele chamava assim, toda vez que eu falasse, meu esposo tá no bar, vou bater nele. Eu vou fazer isso. Ele falava assim, calma. Do jeito que você tá, você nunca vai trazer seu esposo para a presença de Deus. Sim. Você tem que usar de sabedoria. Você vai ter que usar a estratégia que Deus te dá diferente daquilo que o inimigo lança para a sua vida. Daí um dia ele falou assim para mim assim, mas irmã André, para você realmente querer mudança na sua vida, você tem que batizar. Uhum. Dá um passo à frente. Dá um passo à frente. Eu falei para ele assim, não, eu vou batizar. Aí eu falei para ele, você tem que mudar a roupa, tudo? Tem que mudar tudo? Ele falou assim, não, isso aí é um processo, ele falou. É o Espírito Santo que É o Espírito Santo que vai te convencer. Sim. Aí ele falava assim para mim. Aí um dia o pastor Cândido veio dar o discipulado para mim, eu falei, não, eu quero batizar sim, mas eu não quero ser esses crentes aí não, viu? Eu não sei, eu quero ser diferente. Eu quero ser o sal, eu quero ser o sal da terra, eu quero ser a luz do mundo. Aí ele veio o discipulado, tudo, aí ele falou assim, posso marcar o seu batismo? Eu falei, pode marcar. Pode marcar o meu batismo. Aí meu marido ficou dando risada, né? Na época, porque ele bebia, né? Sim. E eu ficava orando antes de eu... Essa daí vai converter, vai ser crente? Aí, tipo assim, porque eu era muito difícil. Eu era uma pessoa muito difícil, barraqueira mesmo. Sim. Eu bati de frente tudo que eu ia trabalhar de manhã, se o motorista não parava, eu xingava o motorista. Eu era daquela pessoa que eu pegava um copo de bebida pra beber, quando eu tava com raiva, bebia e não ficava bêbada. Meu Deus do céu. Eu debochava dos outros, porque eu era terrível mesmo. Tanto que a família do meu esposo, acho que até hoje eles falam, que Jaca Andréga deve doida, né? Porque assim, na verdade, eu batia de frente com todo mundo. Então, assim, eu era uma pessoa muito autoritária. Eu era uma pessoa que como se diz, eu gostava das coisas certas. Sim. Mesmo no mundo, mesmo nas coisas erradas, eu gostava de debater com as pessoas. Com a forma como tem que ser. Algo que me chama a atenção e que eu falo para vocês que é uma realidade, que a pastora está falando, é sobre a pessoa querer mudar. Deus, ele é o Deus das oportunidades e ele abençoa, ele ajuda quem quer a mudança. Exatamente. Mas quem quer de verdade, eu sempre digo, não adianta colocar alguém numa casa de recuperação, não adianta colocar numa penitenciária ou numa fundação casa, diz que é para educar. Se a pessoa não partir do coração dela a mudança, ela vai ficar entrando, saindo e não vai ter mudança alguma. A sociedade pode fazer, a igreja pode fazer o que quiser. Se a pessoa não partir dela, de mudar, dela enxergar onde ela se encontra, para ela poder ter uma consciência, falar assim, não, eu não quero estar na situação que eu estou, eu quero mudança, eu quero uma vida melhor, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus mude a minha história, para que eu possa mudar a história da minha família, a pessoa não muda. Eu posso falar aqui, e eu queria marcar isso aqui, deixar gravado,
que eu cheguei uma vez para a pastora Andréia, e eu cheguei numa situação muito difícil na minha vida. E eu falei para ela, pastor, eu tô fraco, não tô aguentando orar, tô só uma bagaceira. E ela que... agora vocês sabem, porque o pastor Hilton um pouco é delicado desse jeito. Ele já chegou para mim e falou assim, eu não sei que você tá na bagaceira, ele já mostrou já. Eu sei que vamos orar, vamos buscar, vamos subir monte, rapaz. E aí, eu saía lá do Santa Clara, onde eu moro, lá, atrás da van, de bicicleta, vim aqui. Só que eu achei que ela ia chegar, ia botar a mão na minha cabeça, Deus ia me renovar, mudou tudo, ia começar a pregar, botar a tocha no peito e sair pregando por aí. Sabe o que ela fez, irmão? Sabe de nada. Vou te contar. Eu saía de lá, vinha pra cá, vinha na casa dela, tomava banho, trocava de roupa, ia pro culto, saía do culto, nós ia lá pra Pirelli, pro Monte da Pirelli. Aí eu chegava lá, até então, o pastor não tinha falado nada na igreja, não tinha usado dado ela, roteiro, como não tinha usado ela para falar nada, ela só quieta me observando. E amém. Chegou lá no monte, falei assim, vai ser no monte, né? Que Deus vai bradar, Deus vai usar ela aqui. Sabe o que ela falou? As irmãs vão ficar para cá, os irmãos vão orar para lá, vigilância, ética, não tem nada contra isso. E eu falei, pastora, e aí? Se ela for que vai me ajudar, vai orar por mim, vai fazer o quê? Tá vendo lá aquele pedaço ali? Vai lá orar lá. Eu vou orar aqui, daqui a pouco, se Deus mandar fazer alguma coisa, eu vou orar pra você, irmão. Na época, quando ela fez isso, eu falei assim, rapaz, eu pensei que ela ia botar a mão na minha cabeça, ia clamar o céu, ia ser uma coisa ia mais descer, simples, ia ser a revelação do contato. Deus ia abrir o céu. O raio-x de Deus. Sabe o que ela tava... Na hora eu não entendi, mas sabe o que ela tá fazendo? Você não quer se fortalecer, rapaz? Vai orar. Vai pagar preço, põe esse joelhão preto teu no chão e vai clamar o Senhor, põe a cara no pó que vai ter esperança, assim que você vai levantar. Por quê? Às vezes as pessoas acham que o pastor, o líder da igreja, vai catar, fazer de você um bebezinho, colocar no colo assim, não, meu filho, você vai pagar preço e a gente não vai ter parte nenhuma na mudança que a gente mesmo quer, que a gente precisa. Então, assim, ela me ensinou que se você quer mudança, se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pregadora, alguém na obra de Deus, ou simplesmente um crente, meu filho, não vai ter melzinho na chupeta, não. Não vai ter moleza. O segredo é um só. É você querer, é você aceitar o processo, é você aceitar ser ensinado. E mesmo quando você não entender, porque ela tem mais experiência, o pastor às vezes tem mais experiência, e tem crente hoje que quer se levantar, né, pastora? Não, porque a pastora tá fazendo isso. Meu filho, você tá na posição dele? Tá na posição dela? Você já sabe o que é essa experiência, o que ela passou, o que ele passou? Não, então, aprenda. Quando você estiver na posição dela, entendeu? Ou dele, você vai pegar e vai entender o porquê Deus usou e trabalhou da forma que trabalhou na tua vida através dessa pessoa. Honrar a vida do líder e do pastor, que é como a gente estamos falando. Nos dias atuais hoje, pessoas não querem. Não quer. Na época eu não entendi. Eu falei, essa pastora tá... Não pode ser, não, tá de brincadeira. Que isso, mano? Mas hoje, eu falo assim, foi uma escola e eu louvo a Deus porque foi a única. Foi a única. Porque depois que as coisas começam a dar uma melhoradinha, você prega aqui, prega lá, todo mundo quer se aproximar. Mas na hora que você tá no caco, no chão lá, só bagaceira, entendeu? Pagar preço por ninguém quer hoje mais pagar preço por ninguém, não. Mas ela pagou, ela paga, eu sei que ela paga. Tem outros pastores aí que estão me assistindo, que eu conheço, que paga também. O Lucas conhece muita gente também, sabe que paga. Mas, meu filho, se quer algo de Deus, quer a mudança realmente... Vai pelo caminho estreito que o resultado é demorado, mas é melhor. Eu queria fazer um comentário que acho que ele é conivente com o nosso assunto. Porque assim, a gente está comentando sobre os momentos e as dificuldades que a pastora passou, que o pastor passou, que eu passei, que... Todo mundo. Que na vida cristã, acho que não somente na vida cristã, mas na vida em geral, tem os momentos bons e os momentos de dificuldade. Mas trazendo para o mundo cristão, a gente falou mais das dificuldades até agora, né? Sim. Eu quero dizer para você que está ouvindo também que não são só momentos de dificuldade. Esse momento de dificuldade, que cada um tem o seu particular, foi um momento que Deus permitiu para que cada um fosse forjado. Muitas das vezes eu e o pastor Wilton conversando também, a gente fala assim, pastora, comparando a geração da nossa geração e a geração de hoje. Fala assim, nossa, antigamente era de um jeito, antigamente parecia que nós, fomos forjados diferente, né, pastora? Porque hoje em dia
palavras mais tranquilas, palavras para massagear o ego, palavras para te promover, para te o coach, vamos dizer. Deus Não, existe por tua causa. Exatamente. Você é o bibelô de Jesus, Jeová. E assim, né? Então, tempos, vamos dizer, eu já ouvi essa frase, pastor, que tempos difíceis fazem homens e mulheres fortes. Dias e momentos tranquilinhos, Não vai light, fazer. bonitinho, faz essa geração que é hoje, né, pastora? Que não pode ouvir uma palavra mais de correção, Dura. mais firme, que já acha ruim, quer sair da igreja. Tudo as pessoas querem abandonar a Cristo de uma forma fácil. E é uma passagem de uma pregação que eu ouvi, e é pura realidade, pastora, que é no grupo de pessoas que seguiam a Jesus, tinha 3 grupos ali. Os necessitados, os simpatizantes, né? Da palavra, da obra, do que era feito, e os curiosos. Então, assim, os necessitados, eu encaro como somos nós. Que a gente foi para Cristo, a gente entendeu realmente o Evangelho e temos a necessidade de todo dia ter Cristo em nossa vida e sentimos a transformação em nossa vida todos os dias. E somos os necessitados que estamos ali até hoje. Provamos dele, temos dependência dele. Né, pastor? E tem o simpatizante que ele gosta de ouvir uma palavra, um louvor de vez em quando, em casa, coloca um hino que te faz bem, gosta de uma vez em quando ouvir uma palavra, tudo bem. E tem os curiosos, que é o que mais tem hoje em dia, né, pastora? Que só tá ali para ver, para pegar o erro, para ver pra ver sua queda. Para ver a queda, porque assim, nós, Verdade. é pastora, é pastor, é diácono, mas são seres humanos. Então, tem pessoas que ficam olhando só para ver algo mal falado ou mal expressado. Pra, né? Esses são os curiosos. Os haters cristãos. Eles não ajudam, não colaboram, eles querem ver o erro. E assim, dentro de todo este meio, temos uns momentos de maravilhas com Deus. Servir a Deus, tem um momento de que Deus ele tá ali preparando, forjando a pastora, né? Mas teve os momentos de bênção, de vitória na vida da pastora, do pastor, na minha vida, os momentos que Deus abençoa. Então assim, mas Deus ele prepara, né, os caminhos. Vai ter luta, mas também tem vitória. Lágrimas. Vai ter lágrima, vai ter vitória. É igual a palavra fala, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa palavra é totalmente real. Sim. Né? Verdadeira. E era isso que eu queria também explanar, né, para você que está assistindo, que se você está passando algum momento de dificuldade, de luta, não abandone a fé, não abandone Cristo. Deus ele está te observando, ele está passando com você em cada processo. Sim. Ele está do seu lado. Não pense que Deus ele não está ouvindo a sua oração, o seu choro, né? Ele está com você. Permaneça, persevere, que a vitória vai ser sua e do povo de Deus, né? Estamos aqui forjados, preparados, e você se permita também ser forjado, preparado, ensinado, disciplinado, como a pastora falou, está debaixo de uma cobertura espiritual, exatamente, de uma liderança. Ser submisso, exatamente. Se permita, que Deus ele vai abençoar grandiosamente a vida também de vocês. Sim. Eu ministrei semana retrasada, foi passada, sobre um rei de Israel, que ele, quando ele assentou no trono depois que Uzias morreu, ele mandou restaurar o culto no templo, mandou os sacerdotes voltar a fazer o serviço do templo, os levitas. Ele financiou mandando dinheiro e tudo mais, mas ele mesmo não ia no templo. Ele não pisava os pés do templo. Hoje tem algumas pessoas que elas, como você vinha falando, simpatizantes da fé. E eles gostam do louvor, gostam do ambiente, se sentem em paz, mas não é só isso. E não quer se envolver realmente, não quer conhecer o Deus da obra, não quer conhecer o Deus na sua essência. E o que acontece? Muitas das vezes, dentro do assunto que a gente estamos abordando, quando o pastor fala não é o tempo, não é agora, vamos orar, espera, a pessoa
às vezes se rebela, e alguns falam assim, não, o pastor está atrasando o meu chamado. Eu sempre costumo dizer, acho que a pastora André nunca ouviu isso aí, né, pastor? Você nunca, ninguém nunca falou que a senhora está atrapalhando o ministério de ninguém. Irmão, a única pessoa que pode atrasar teu ministério, depois que Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, se é que você tem, porque tem gente que Deus chama e tem gente que se convida, né? Tem gente que Deus chama e tem gente que se convida para a obra. E é o que acontece. Se Deus te chamou, realmente, não tem anjo, não tem demônio, e nem o próprio Deus pode revogar aquilo que ele falou. A Bíblia fala que em nome para que imita nem filho do homem se arrependa. Então a única pessoa que pode intervir e atrapalhar não vai ser pastor, não vai ser pastora, não vai ser apóstolo, não vai ser ninguém. É você mesmo. Assuma a responsabilidade que a culpa é teu. Entendeu? Aprenda desatento, entendeu? Porque se você ficar mimizento, não quiser ouvir a palavra, não saber, como o Lucas acabou de falar, que vai ter dias de alegria, mas que vai ter dias de lágrimas, vai ter dias de que as pessoas vão gritar como fez com Jesus, Hosana, mas vai ter dia que as pessoas vão querer dizer crucifica. Exatamente. Irmão, você não vai ficar, e a culpa não é do pastor nem da igreja, a culpa é tua. Então, olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé, olha para a palavra, que você vai conseguir ficar firme. Se você olhar à sua volta, ao redor, nas coisas que acontecem, você não vai parar a igreja nenhuma e o negócio vai ser estreito na terra. Mas vamos lá. Pastora, eu conheço o ministério da senhora e eu queria te fazer uma pergunta. Como a senhora sentiu, porque a gente sabe que a senhora não é só uma pregadora, uma palestrante, a gente sabe que a senhora não é só uma boa esposa, uma boa mãe e também uma boa pastora, mas como se deu, como a senhora sentiu na sua vida o chamado que a senhora tem, não só na questão pastoral, mas na questão do ministério de libertação. Porque se é pentecostal, se gosta da palavra, é do manto, Deus revela, também tem que ser usado, já vem no kit, já é usado também na libertação. Então, eu queria que a senhora falasse, a senhora já deu uma introdução, como foi o começo da sua caminhada, no ambiente que a senhora cresceu, né? Eu acho que tem um pouco já a ver, com certeza vai entrar nisso, mas como se deu? A senhora parou assim, Deus usou alguém, a senhora sentiu, foi alguma experiência que a senhora teve com Deus, o que despertou na senhora, que a gente conhece, a senhora tem um ministério muito lindo na área da libertação. O que te direcionou? O que te mostrou? O que te levou a entender que Deus ia te usar muito nessa área e a senhora tem feito diferença aqui na cidade de Campinas, no Ministério Vivendo para Cristo e aqui na região do Rocim, para as pessoas que congrega ou já congregou ou que conhece a senhora. Como que se deu essa manifestação desse dom na libertação da vida da senhora? Pastor, eu preciso agora pego o lápis, o papel ou a caneta, que eu também preciso aprender, porque eu tenho minhas perguntas também sobre isso. Nossa. Porque eu acho, dependendo do que a pastora vai falar, eu acho que eu devo ter esse chamado também. Eu tô com a dúvida já há alguns tempos já. O pessoal da técnica aí pega o óleo que o chicote vai descer. Eu vou aprender agora. Cadê o lápis? Pode ir lá, pode pastora. Falar, pastora. Como é que foi essa chamada? Então, na verdade, quando eu me converti, né, na Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, então eu não tinha muita bagagem, porque eu era nova convertida, estava aprendendo aos poucos, né? Sim. Que eu aprendi mesmo acerca da libertação foi quando eu fui para um outro ministério, né? Sim. Para Gideões da Fé na época, que eu fui, né? O pastor, eu estava até grávida da minha filha na época, da Vitória, e aí eu não tinha entendimento. Eu sabia algumas coisas, mas não tinha muito entendimento. Aí quando a Vitória nasceu, passei muita luta na gravidez dela, né? Por conta do lúpus, que nem eu falei, né? Uhum. Foi uma trajetória que eu não poderia mais engravidar, mas acabei engravidando dela por conta das medicações. Sim. Foi uma gravidez de alto risco. E Deus começou a usar os vasos nas Gideões da Fé para falar que minha filha tinha um chamado de Deus, que era levita. E tanto bênção, que é muito grande a luta na vida dela também. Mas eu fui adquirindo mais experiência nas Gideões da Fé. Quando o pastor me chamou para louvar no Ministério de Louvor, e aí eu não era batizada com o Espírito Santo ainda, né? Eu me converti na Nosso Senhor Jesus Cristo, mas não tinha muita bagagem. Então, eu não era batizada ainda com o Espírito Santo. Tinha se batizado, tinha muita sabedoria que o pastor tinha me ensinado, mas o que eu adquiri mesmo, que eu fui batizada com o Espírito Santo, foi num dia do culto Círculo de Oração que me convidaram, né? E aí o pastor, ele era uma pessoa que ele falava assim, ó, para você adquirir algo da parte de Deus, você tem que orar muito, orar muito. Sim. Então, o pastor ele foi me orientando e eu fui, fiz aula de canto na época, nas Gideões da Fé. Aí eu fui pro curso teológico, porque eu queria aprender mais, eu tinha sede. Como eu tenho sede de várias bíblias, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, eu gosto de buscar, eu gosto muito, né?
E aí eu fui, através disso, fui adquirindo. Aí eu lembro como se fosse hoje, quando o pastor falou assim, então agora você pode participar do grupo das irmãs. Aí as irmãs chegavam lá e todo mundo ajoelhava no Gideões da Fé. E começava, eu ajoelhava e tinha irmãs que, tipo, já ajoelhava, 10 minutos e já sentava. E aí, como eu via, e aí eu via a esposa do pastor, aí eu fui vendo a mulher, a esposa do pastor, ela ajoelhava e ficava. Eu ficava ali também, orando, buscando. Sim. E aí eu fui participando. Aí teve um congresso de missão, no congresso de missão, que nós fomos cantar no congresso de missão. Eu comecei a orar e Deus começou a me mostrar os demônios ali na igreja. Sim. No congresso de missão. E daí começou a mostrar, eu tinha televisão na minha casa, eu tinha tudo na minha casa, porque meu marido não era totalmente convertido ainda na época. Sim. Aí aí começou o congresso de missão, a gente começou a cantar, e nisso Deus começou a mostrar uns demônios para mim na igreja. Sim. E daí o Espírito Santo, uma voz falava assim no meu ouvido, uma voz começou a falar no meu ouvido, começa a repreender, porque você tem autoridade sobre esses demônios. Olha que forte. Intercessão. Daí eu peguei e falei assim, aí na hora, eu mesma cantando, porque eu gosto muito de louvar, eu gosto muito. Não é você querer ser melhor do que ninguém. Você gostar de louvar, não para mostrar para as pessoas que você louva mais, mas eu sou uma adoradora. Exatamente. E eu comecei a adorar a Deus, e nisso eu comecei, glória, 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 porque eu sou escandalosa, né? Glória, glória. E nisso, daqui a pouco Deus me tomou naquela igreja que ninguém entendeu nada. A minha família ficou tipo assim, o que tá acontecendo com a doida? Eu comecei, glória, e comecei a andar em volta da igreja. Eu saí do grupo ali e saí, tipo, glória, 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 porque o demônio estava ali, o Espírito Santo de Deus falava, glória, vai expulsando, que o seu glória vai expulsar, porque a autoridade está sobre a tua vida. Aleluia. E depois disso, Deus nunca mais deixou de falar comigo mais. Forte. Não precisa profeta falar comigo, pastor, não precisa. Às vezes eu fico ali no altar ali, às vezes o pregador está pregando, o Espírito Santo está, tá vendo o que ele está falando aí? Sim. É para você. Intimidade. Não precisa ele te entregar, intimidade. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Aí eu falei assim, aí eu comecei com esse glória, glória na igreja, e daí Deus começou a usar os vasos. Naquele culto de missão, quando a pregadora pregou, aí o Espírito Santo de Deus falou assim, ó, presta atenção no que eu vou falar com você, você tem uma chamada de missão. Forte. Você foi chamada para a missão. E a missão que você tem é ajudar aqueles que muitas vezes as pessoas não querem ajudar. Porque hoje em dia, as pessoas querem ajudar pessoas que podem favorecer. Exatamente. Olha para essa câmera aqui e diga aí. E eu quero que você faça uma coisa hoje. Que você entenda o seu chamado. Porque quando eu fui chamada para a missão, o Senhor falou assim, você vai ajudar pessoas que ninguém quer ajudar. Pessoas desfavorecidas, que não vai favorecer nada a você. Mas independente se você é favorecido ou não, eu quero te dizer uma coisa. Você é beneficiada pelo Senhor. Glória a Deus. E eu falo hoje que eu sou beneficiada pelo Senhor. Aleluia. Que é Deus que me sustenta. Porque quando o Senhor falou para mim, filha, quando eu comecei a congregar e Deus me batizou com o Espírito Santo e eu falei, comecei a fazer o ID do Senhor, o Senhor falou assim, a partir de hoje, filha, eu vou fechar as portas para você e para você não vai faltar nada. Glória e para mim não falta nada, porque o meu Deus, ele manda tudo para mim. E não precisa usar crente dentro do ministério para me abençoar. Amém. Às vezes é pessoas que não me conhecem, pessoas que não conhecem o meu ministério, pessoas que não andam comigo é o que me abençoa. Aí você vai falar, mas pastor, quem que é essas pessoas? Até traficante me abençoa. Deus é Sabe por quê? Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para nos abençoar. Aleluia. Porque muitas das vezes pessoas almofadinhas dentro da igreja falam assim, eu vou abençoar a pastora, vou fazer isso com ela. Às vezes Deus nem permite. Sim. Sabe por quê? Porque quer ser favorecido. Segundo as intenções. Segundo as intenções, Deus não quer isso. Forte, né? Exato. Entendeu? E eu fui. Depois, então, né? Então foi assim que Deus fez com a minha vida. E hoje eu sou instrumento nas mãos do Senhor. Eu falo que, claro que existem homens e mulheres de Deus que me ajudou muito na minha caminhada para ser quem eu sou. Mas se hoje eu sou que eu sou hoje, eu tive que aprender muito. Eu estudei curso teológico, fiz aula de canto, eu fui para fazer capelania, eu fiz juíza de paz, porque eu falei assim, um monte de gente sem casar, Jesus, e esse povo não consegue casar, eu vou ter que ajudar esse povo a casar. Eu vou ter que casar, porque eles têm que entrar no regime que tem que ser entrado, tem que estudar. E hoje muitas pessoas falam assim, pastora, eu vou divorciar. Eu falo, está errado. Diante da Bíblia, não tá errado. Eu nunca vou chegar em você e falar que para você divorciar. Agora, se você quer divorciar, pastora, mas eu casei errado. O problema é seu. Tivesse pensado Paga o preço. Você não pensou? Não pensou. Uhum.
Você escolheu caminhos que não era para escolher. Agora você quer culpar Deus. Deus não tem culpa das suas cagadas, das suas... Exatamente. Não tem culpa. Eu falo sempre, não tem culpa. Você fez escolha errada. Ah, mas eu não sabia. Sabia sim, porque você às vezes está dentro da igreja. Você está dentro da igreja e você faz o casamento errado, escolhas erradas e acha que Deus é culpado. E, eu vou abandonar. Problema seu, abandona. O peso vai vir. O peso vai vir. De um jeito ou de outro vai Quem vir. não obedece princípio... A primeira coisa, se você não obedeceu o seu pai e sua mãe, você já tá errado. Tá errado. É o princípio, começa dentro de casa. Você já tem que ver como Esse trata a negócio- mãe e o pai, é, já vai saber como que E você esse tá negócio casando. de falar que você carrega maldições hereditárias por causa da sua família é mentira. Porque eu não tô aqui, ó, pastor André, eu não carreguei maldição hereditária do meu pai, Sim. da minha família, não, porque eu fiz uma escolha de vida de mudança. E quando a gente faz escolha de vida de mudança, não há maldição, não há praga alguma que chega sobre a tua vida. Aleluia. Chega porque você dá legalidade. Verdade. Chegou no pé da cruz de Jesus, filho, a maldição quebra. Não tem essa de a maldição acompanhar, não. Ela é daqui pra trás. Da Satanás. cruz, passou pela cruz de Jesus pra trás, Não. tinha. Passou da cruz de Jesus pra cá, meu filho. Exatamente. Acabou esse negócio. Aí tem pessoas que falam assim pra mim, pastora, minha vida financeira não vai pra frente, você tá fazendo certo? Sim. Porque a Bíblia diz que você tem que ser dizimista e ofertando na casa do Senhor. Exatamente. Como que você vai repreender o devorador, o migrador da sua vida se você não abençoa? Mas eu tô abençoando o pastor dependente. A Bíblia diz, dá no altar, dá o de César o que é de César. Dá o de Deus o que é de Deus. Então você não tá diante da Bíblia. Se você tá com a vida amaldiçoada, destruída hoje, é porque você não faz o certo. Aleluia. Eu falei, Receba pega o aí. lápis, pega o papel e aprenda. Aprenda, gente, aprenda. E você pode fazer prova com Deus. Sim. Pode fazer prova com Deus. Porque eu falo que essa semana mesmo eu fui honrada por Deus. Porque eu tava numa situação Amém. difícil, Glória numa a Deus. situação que eu tava... Falei, Jesus, eu preciso pagar umas incumbências. O Senhor falou assim, peraí que eu vou mandar. Glória a Jesus Deus. mandou uma pessoa lá de Sumaré, que eu oro há muito tempo, e a pessoa chegou e falou assim, pastora, Deus mandou trazer isso aqui pra senhora, porque Deus quer... Falou que a senhora tava precisando dessa situação aqui. Glória a Deus. Deus faz, irmão. É como a pastora André está falando. Se você tem uma vida de obediência a Deus, tem uma vida de oração, começa a ter experiência com Deus, conhecer, ter discernimento de ouvir a voz de Deus, e você está obedecendo Ele, irmão, não tem como você não viver o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Por quê? Porque se você está dando um bom testemunho, está se envolvendo na obra, você tem coração ensinável, você conhece Deus de verdade, irmão, não tem como. Eu converso com o Lucas de vez em quando e eu falo para ele, Lucas, Deus fez o chamado, Deus chamou para a obra. Não tem esse negócio de ir até com as águas só até o tornozelo, sobre o joelho, ou sobre a cintura, ou sobre... Não. Ou você entra e mergulha para ver Deus fazer mesmo, realmente na sua vida, o que Ele tem para fazer, ou senão depois não fica pelos cantos chorando, falando, Deus não fez, eu tô vivendo uma vida com dificuldade, meu casamento não vai, filho. O padrão, o parâmetro tá aqui, ó. É a palavra. Tá aqui, o ensinamento tá aqui, o mapa tá aqui, a bússola tá aqui, o caminho é esse aqui, não tem como mudar, entrou, não tem como voltar para trás. Se você quer viver algo grande, sobrenatural na tua vida da parte de Deus, mergulha, né? renuncia de forma grande e sobrenatural também na sua vida, que você vai viver na totalidade que a pastora Andréia e muitos homens de Deus ele tem vivido. Pastora, deixa eu te fazer uma pergunta. No monte, nas suas experiências falando da área da libertação, você já viu acontecer alguma coisa assim, sobrenatural? Quero duas, tanto coisas que Deus manifestou assim, a glória dele, e também quero que só aconteceu, houve alguma manifestação também de opressão, coisa diabólica. Conta pra gente aqui, para as pessoas, tem gente que não acredita mais. Não, acontece sim. Na verdade, eu já tive muitas experiências dentro do monte de pessoas entrar desconcertada dentro do monte, manifestar lá dentro e a gente ter que repreender o demônio. Excursão, irmã, no monte, 100 pessoas, Eu 120 falo que pessoas no monte. para ir no ela monte fala? você tem que saber muito bem como está a sua vida espiritual. Sim. Você tem que saber muito bem como está. Por quê? Porque se você não tem uma preparação para você entrar no monte, você vai entrar lá, se tem uma pessoa lá despreparada junto com você, se você se manifestar lá, você vai apanhar até Dizer chega. Sim. Entendeu? Exatamente. Porque já aconteceu vários casos de pessoas, não comigo, né? Porque eu não levo qualquer pessoa para o monte. Sim. Sou sincera de dizer. Sim. Eu, para mim, para alguém comigo no monte, eu quero analisar. Eu analiso, eu sou igual raio-x, assim, ó. Mas Observar. é o correto, né? Tem que Você ser, é o observa. certo. É o certo. É o e certo. aí, já fiz muitas campanhas no monte. O pastor Lito sabe que eu já vivi de campanha, já fiz muitas campanhas de libertação, já fiz muitas campanhas de restauração de lares, de providência de Deus, né?
Já fiz muito. Deus abençoou muito. Teve uma campanha mesmo que eu fiz de 70 dias de portas abertas para os Só irmãos. campanha aqui. pequena. De 70 dias que Deus abriu portas, assim, foi onde eu adquiri a besta hoje que eu tenho, né? Pra glória de Deus, né? Que eu tenho uma besta que a gente busca os irmãos na casa Faz e a traz obra. pra igreja, faz a obra. E a gente fez, e portas de emprego foi aberta para vários irmãos, e hoje eles contam o testemunho que daquela campanha tá até hoje, né? Então, assim, já aconteceu experiências comigo, Deus me tomar mesmo naquele monte da Pirelli, já sair rasgando no monte ali para entregar para pessoas ali o que Deus realmente mandou. Então, eu tive experiências maravilhosas dentro do monte. Mas, infelizmente, irmãos, o monte da Pirelli em si, eu falo, tem que tomar cuidado, porque ali tem muito profeta do Pix. Tem. Olha pra câmera e repete isso daí. Tem profeta do Pix. Tem que Tá tomar dentro do cuidado. monte, Eu já irmão. desmascarei os dois ali dentro. Infelizmente. Não, tem gente espiritual, mas tem muito carnudo, irmão. Só Deus na causa. Eu sou sincera em dizer, se eu chegar no monte e umas pessoas já estiver, irmãos, eu não sou de falar mal, mas eu falo, toma cuidado, porque aquilo ali vai profetizar na tua vida para querer um Pix de você depois. Não faça isso. Por favor. Deus não é Deus de barganha. Sim. Se eu pudesse, eu arrancava todas essas pessoas dentro do monte, mas eu não posso. Sim, é complicado. Que é um lugar público, né? É. Mas eu não posso. Mas Deus se eu podia mandar um puder anjo alertar, eu passar lá alerto. dentro e fazer uma Mas eu limpa. alerto. Porque hoje em dia tá muito bagunçado, né? Tá. Tá muito bagunçado. Banalizaram um monte. Banalizaram. Eu sempre digo assim, ó. Se Deus não te chamou, não te deu um propósito para ir no monte, Não vai. não vai passear lá. Não vá. Que vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, vai com pessoas que você sabe da vida, uma vida com comunhão com Deus. Saiba, peça para Deus. Sei que às vezes parece impossível você saber quem está em comunhão e quem não está. Sei que alguns teólogos vão até querer criticar a nossa fala aqui, mas, assim, quem é espiritual, a Bíblia fala, que consegue discernir o que é espiritual e quem é espiritual. Agora, quem não é, ele vai ficar em dúvida mesmo. Então, ande com as pessoas, seja de oração, para você não entrar no monte e arrumar um problema, os lados sair de lá corrido, uma surra de Satanás lá dentro. Irmãos, entendeu? O negócio é sério. Esse é que somos todos pentecostais, por isso que a conversa é diferente, né? Quando a gente entra na questão espiritual, né, pastora? Porque são pessoas aqui, nós que tivemos experiências reais, porque assim, nós vivemos, acho que mais no sobrenatural, né? Mais no espiritual do que no natural. Sim. Né? Então, o céu que manda na terra, não é a terra que manda no céu. Exatamente. Então, e aí tem pessoas que quando vê algo assim diferente, ele se espanta, né? Ele não tá acostumado com isso, porque ele está, vamos dizer, mais carnal, né, pastora? Em falando em questão, breve comentário, né? Quando eu era pequeno, pastora, minha mãe ia pro monte também, com a igreja que até o pastor Wilton conhece, o pastor do antigo pastor José Lopes, né? Igreja Pentecostal dos Irmãos do Brasil. E um dia, pastor, eles foram por um monte, e aí acho que é uma das experiências que muitas pessoas já ouvem, né, falar, o que acontece no monte, que é quando nós, o pessoal, o povo de Deus, está orando, buscando, clamando ao Senhor, a glória de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que o chão fica como se fosse pegando fogo. Igual a comparação de um carvão que fica dentro da churrasqueira ali, aceso, aquela brasa, né? Para vocês que simpatizam entender mais ou menos. Fica daquele jeito, a brasa acesa. E é o que acho que Moisés ouviu a sarça pegando fogo, né? Sim. Fala que é a resposta de Deus, né? Quando acende a resposta de Deus pra você, pra tua vida, né? Manifestação. Isso acendia muito quando eu estava no monte, né? Até hoje ainda, né? Quando eu vou no São Roque também, eu fico maravilhada com o que Deus faz. Sim. Eu tive uma experiência muito grande há uns 3 meses atrás, que eu estava passando uma situação dentro do ministério, né? Que eu fui roubada, né? Uma pessoa que é esposa de um pastor, roubou uma quantia muito grande da minha mãe, né? E tô sendo julgada até hoje, né? Mas Deus, ele é tão tremendo na minha vida que eu fui pra lá, pastor Wilton, Deus usou um profeta, ele ficou 6 horas falando comigo, coisas do profundo mesmo. Teve pessoas que foi comigo e ficou admirado, assim, do que ele começou a falar comigo, porque ele falou assim, o pastor falou, o missionário falou assim, essas 3 pessoas que tá aqui, fica desse lado de cá. Que o negócio com vocês é uma coisa, com essa daqui é diferente. Eita. O senhor reconhece.
6 horas, sabe o que é 6 horas de relógio marcado? Esse homem ficou falando comigo, pastor. Ele falou assim, você a partir de hoje não vai ser mais assim, porque Deus tem um mistério assim contigo. Foi falando, foi desvendando. Tipo assim, as pessoas que estavam comigo ficou assim, tipo, meu Deus. Admirada. Como que falou Como é que tão pode? profundo, né? Tão Parece que a pessoa profundo conhece, comigo, que eu mas fiquei é assim, Deus. tão maravilhada, pastor, que depois que eu decidi lá, se eu já tinha visão antes, agora eu tenho visão mais ainda, porque daí agora eu tô me chamando de detetive. Detetive, né? Agora eu sou detetive da igreja, porque ninguém mais consegue me enganar. Sim. E aí às vezes eu fico quietinha, porque a Bíblia diz que a gente tem que ser como a atalaia, né? Sim. Eu fico observando, eu observo um canto, eu observo o outro, e o Espírito Santo de Deus começa a me conduzir. E daí o Espírito Santo de Deus começa a falar, ó, fulano de tal tá assim, fulano de tal tá assado. E aí eu começo a falar comigo mesmo, né? Aí eu chego em casa e falo pro meu esposo, tá assim, tá assado. Ele fala, mulher de Deus. Eu falei, então... Como administrar isso? Como administrar isso? Deus, acho que ele abriu... Aí quando eu vou né? resolver alguma situação, aí as pessoas dão risada, né? Porque às vezes, tipo, algo difícil, a pessoa vai, tipo, 3, 4 vezes pra resolver. Eu vou lá, daqui, vou lá resolver. Tipo, vou lá e resolvo mesmo no mesmo Meia tempo. hora. Meia hora. Sim. Nem isso. É. Sim, Deus já deu o caminho, né? A estratégia, sabe como trabalhar. Deus, ele dá graça, sabedoria. Abre o entendimento, a Entendimento. visão. É né? igual Porque tudo já aconteceu comigo na face da É igual terra. Moisés. Situações, tudo. É igual a Moisés, até o sogro dele, Jetro, chegar e aconselhar ele a levantar outros homens. Sim. Era só ele, eram 1.600.000 homens. Fora criança, mulher e idoso. E Deus deu sabedoria para ele administrar, Tudo isso. dirigir e conduzir o povo. Então, assim, Deus ele dá sabedoria. Dá. Deus ele dá. E Deus é tão tremendo, pastor, que essa situação que eu estava passando difícil há mais de quase 2 anos e sofrendo com essa situação, Deus ele permitiu. Tanto eu agir com a autoridade de Deus, a lei de Deus, que é os da terra, e também pro lado errado também, que você sabe, né, que essas coisas acontecem também quando a pessoa erra com a gente tem que procurar os 2 caminhos. O Espírito Santo de Deus falou assim, filha, eu vou conduzir você para andar os 2 caminhos. E essa pessoa, ela não vai deixar de ir, todo mundo dando risada, né? Tipo, você não teve visão de Deus? Entendi. Porque isso acontece muito, né? Sim. Você não teve visão Sim. de Deus, Deus não te mostrou, que não sei o quê, né? Aí o Espírito Santo de Deus falou assim pra mim, assim, eu vou te mostrar e não vou te deixar envergonhada. Sim. Eu não só me ajudei, como eu resolvi a situação e ainda ajudei os irmãos também que ela estava enganando. E Deus falou assim, vou eu usar a autoridade que eu tenho sobre a tua vida e vou fazer ela pagar tudo que ela deve pra você, pra sua mãe, no caso. E vou pagar para todos os irmãos também que ela errou e todas as pessoas. Aí o que aconteceu? Eu não consegui salvar só os irmãos do meu ministério, mas também de outros lugares também que ela também errou com as outras pessoas. Eu comecei, tipo, pegar as pessoas, descobrir colocou a casa em ordem, consertou que estava consertar tudo e fora todo do mundo, lugar. ajudar todo mundo que ela estava enganando. E aí, vai jogar agora para a festa como? Se Deus faz um negócio desse. Exatamente. Deus não envergonha ninguém. Não, Deus, Deus ele, não. Deus, O ele inimigo honra. tentou. Deus, Usando até pessoas para dizer, não vai pagar, vai... Não, Deus falou assim, não vai. Deus Isso honra ela até vai o fazer, ela vai honrar até o fim. Sim. Porque ela não vai descer a sepultura enquanto eu não fazer ela pagar tudo que ela tem que pagar aqui em cima. Deus é Muito celular, ela vai descer a sepultura. Não vai não, porque Deus falou assim, eu vou honrar. Sim. Então, meu filho, se alguém errou com você, vai pro joelho. Porque a honra vem de Deus. Deus jamais nos deixa envergonhados, porque Deus não me deixou, Ele não vai deixar, e não vai deixar nunca ninguém ser desonrado na terra. Verdade. O inimigo, sim. Ele pode, se você der brecha, ele entra na sua vida, ele destrói a tua vida, e ele quem te envergonha. Deus não te envergonha. Deus, ele fala assim, que ele tem uma chamada na nossa vida, quando ele tem uma chamada, algo quando nós sobrenatural, e eu falo que isso eu tenho desde lá de muito antes de me converter. Eu já conheço esse Deus, porque, na verdade, tudo que aconteceu na minha vida, toda essa trajetória começou lá atrás. Eu era da macumba. Sim. Mas sempre eu agi com o preceito que sempre o certo é o que mais vale na nossa vida, é ser verdadeiro. Verdade. Ser sincero. Certo. Sim, Se você errou, seja sincero. Eu errei, pronto, acabou. Sim. Quando eu erro também, porque eu também sou ser humano, eu erro também. Às vezes eu falo alguma coisa que não é pra falar. Às vezes eu tô errado, eu falo, não, eu errei. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Agora a pessoa querer jogar jugo da gente desigual, jugo na gente que a gente não deve. O meu jugo que eu tinha de jugo na minha vida, já lancei lá na cruz. Exatamente. Eu não carrego mais nada de ninguém. O que eu carrego hoje é traumas. Graça de Deus. E hoje é traumas que eu carrego hoje, que eu falo, que às vezes, de não ter feito, agido antes. Sim. Em certas situações, porque às vezes eu espero muito pra agir. Eu acho que eu demorei um pouco demais pra agir. Eu esperei muito Deus falar comigo, muito. Tipo, Deus falou uma, eu fiquei esperando. Deus falou duas, eu fiquei esperando. Mas essa sensação, pastora, eu acho que todo mundo tem. Eu também tenho essa sensação.
Hoje existem coisas que eu fiz, atitudes que eu tomei anteriormente no passado, que eu falo assim, eu não poderia ter tomado. Hoje eu faria de uma outra forma. Mas que bom se nós tivéssemos a maturidade, as experiências que nós temos com Deus e com a vida, de hoje, tivesse na nossa juventude. Mas como não tem como voltar atrás, nós conseguimos daqui para frente. Só que, voltando ao que a senhora está falando também, às vezes as pessoas querem acusar, querem apontar, mas a gente não vive mais no passado. Exato. A gente fez, e a gente tem pessoas que acham assim, ó, não, agora virou crente, virou santo, agora virou crente, não erra. Meu irmão, você vai errar, só que você tem que ter a humildade de chegar e falar assim, não, eu errei, me perdoa. Esses dias, o Lucas sabe, eu cometi uma injustiça com uma pessoa, só que passou os dias e eu sou uma pessoa que eu tenho feito igual a pastora André, procurado adquirir mais conhecimento. E eu, nessa de procurar conhecimento, eu fui parar justamente no ponto de um conflito que eu tive com uma pessoa, e aí eu parei e falei assim, não, ela errou, que não era essa hora aqui, esse momento de usar esse conteúdo aqui. Era em outro momento. Mas ela não deixou de estar certa. Eu não estava deixando de me instruir, nem estava deixando de me ensinar. Eu peguei, num determinado lugar, num ambiente, cheguei para a pessoa assim, ó, a pessoa tem que ser homem antes de ser homem de Deus, e eu quero te pedir perdão, porque você estava me ensinando, você me instruiu, agora eu sei a forma correta de fazer, onde e como usar a informação que você me passou, mas eu tinha que vir aqui te pedir perdão. Então, assim, as pessoas têm que ter a grandeza de quando está certo, se manter na posição de pessoa correta, mas ela tem que também ter a humildade de dizer, eu preciso aprender e reconhecer quando você errar. Porque as pessoas, normalmente, quando ela está acertando, elas colocam numa posição de soberano, eu sou certo e tal, tudo, mas não tem a humildade de dizer assim, não, eu errei, me perdoa, pediu perdão, isso é grandeza também. Né? Tem humildade. E outra, as pessoas têm, como eu estava falando, costume de pegar e apontar. Ah, a pessoa já foi assim, já fez assado. Meu filho, nossos pecados nós já deixamos lá para trás, já foi lançado no mar do esquecimento, Deus já não se lembra mais. Nós somos uns pecadores arrependidos, que estamos tentando manter uma vida constante com Cristo, tentando não errar, mas ainda de vez em quando o erro ainda é um deslize, não é algo corriqueiro. Só que se nós fôssemos todos nessa terra aqui, santo, a terra não é lugar de santo. Lugar de santo é no céu. Nós não estaremos mais aqui. Né? Então nós estamos aqui aprendendo, e como a gente falou anteriormente, a gente tem que ter um coração ensinável. E, como a Bíblia fala assim, ó, ser tardio no falar, né? E aprender a ouvir. Quando a pessoa ela aprende a ouvir e também ter um coração ensinável, ela deixa de ser tolo e ela aprende mais. Então a gente tem que entrar por essa porta aí, porque senão a gente sofre. Mas como a gente estava falando, quem, pastora, nunca parou assim, não se deparou e falou assim, eu poderia ter tomado certa atitude aqui, eu poderia ter feito assim, poderia ter feito assado, mas Deus sabe, a nossa vida é um aprendizado, nós estamos sendo moldados e forjados todo o tempo, mas que bom que Deus nos deu a oportunidade a tempo de tomar as decisões com sabedoria, como seres espirituais que a gente somos, e estamos vivendo, a senhora está vivendo aí um tempo de bênção, de crescimento e de excelência. Pastora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Eu acho que agora, para as mulheres, é importante, não que isso não acontece com o homem também, mas assim, eu queria que a senhora falasse sobre a luta e a batalha que a senhora travou e vem travando com o lúpus, e como a senhora tem enfrentado a dificuldade e a batalha com a saúde. Por quê? Porque, assim, eu conheço um pouco da história da senhora, mas eu quero que a senhora conte por si só a história toda que a senhora vem lutando, passando por muita provação, mas tem se mantido de pé firme. Graças como eu disse, ela é uma prova de resiliência. Exatamente. Eu conheço 2 mulheres que sofreu a enfermidade que a pastora Andréia passa. Ela e a irmã lá de Curitiba, a irmã Sueli, missionária Sueli, lá de Almirante Tamandaré. Tem uma igreja ali perto do terminal ali, de Tamandaré, ali perto do Condor, que tem lúpus. O médico já desenganou, já disse que já era para ter já descido a sepultura, mas já tem ela, no caso, já tem mais de 5 anos que Deus falou, e a pastora André tem muito mais, acho que já de 10 que o médico desenganou, mas Deus,
ele até aqui tem sustentado, e ela pode dizer assim, até aqui Isso. o Senhor nos ajudou, né? Sustentando o Senhor. Exatamente. Conta pra gente e conta pras irmãs, conta aí pras pessoas que às vezes acham tanto empecilho, dificuldade para servir a Deus, para manter sorrindo, se manter feliz, Verdade. né? Porque você não, quem não conhece, não sabe da história, vê ela assim, fala assim, ela não tem esse problema, não tá com tanta enfermidade, com ela luta e ela permanece aí, ó, de pé, firme, é um exemplo na nossa trajetória, um exemplo de fé, como foi os heróis da fé Mulher da de Bíblia. Deus. Fala pra gente um pouco, pastora, sobre essa luta Na na saúde. verdade, essa luta com o lúpus aconteceu desde eu comecei com o lúpus, na verdade, descobri o lúpus com 30 anos. Sim. Como eu estava grávida da minha filha, né? Eu falei. E até então o médico ainda não tinha dado diagnóstico, como eu estava grávida dela, né? Fui tomando as medicações, passei por muitas coisas, né? E aí depois que eu ganhei minha filha, eu tive que passar por várias cirurgias, né? Depois que eu tive a Vitória, eu tive que fazer a retirada do útero, né? Que eu estava com câncer no útero na época. Uhum. Eu tive que retirar o útero, então foi um processo que eu comecei, né? Aí entrei na depressão, porque eu não aceitava, né? Que eu estava doente, porque eu era muito vaidosa. Eu gostava muito de me arrumar o cabelo, meu cabelo era muito comprido, eu gostava muito de me arrumar em si, mesmo sendo evangélica, eu gostava muito de ter aparência bonita, Sim. sempre fui muito sorridente, né? Como eu sou ainda sorridente, né? Sim. Eu fui muito vaidosa, sempre gostei muito de me cuidar. Então, assim, depois que eu veio a lúpus na minha vida, começou, tipo, eu querer rejeitar o meu corpo, porque, na verdade, eu não aceitava a doença, né? Sim. Então, foi um processo para mim aceitar, porque foi difícil, porque Mexendo na autoestima. mexeu muito com a minha autoestima. Mexeu muito porque, na verdade, assim, quando eu descobri na época, todo mundo ficou me rejeitando por causa da doença. Falar, essa doença dela aí é, né? Uhum. Acho que é transmissível. Alguma Transmissível, alguma coisa, mas não tinha nada a ver. Não Sim. tem nada a ver. coisa. Sim. Então, foi um processo. E como eu estou passando esse processo até hoje, de muitas medicações, de muitas, né, lutas. Eu recentemente descobri nódulos no pulmão, nódulos no fígado, né? Foi quando eu fiz a cirurgia 2 anos atrás. Sim. Eu tive que tirar um nódulo do estômago, que eu Eu já lembro. não estava dormindo mais à noite, né? Tenho vários problemas no joelho, na coluna, né? Porque foi desenganada mesmo. Na verdade, o médico falou que não era nem para mim estar andando mais. Sim. Foram muitas medicações, muitas coisas que foi passado e nada deu certo. Agora, por último, eu comecei a quimioterapia, né? Que fiz 3 quimioterapias. Foi quando o médico chegou em mim e falou, André, infelizmente é a última opção que nós temos, né, para você fazer. Aí quando o médico falou que eu tinha que fazer quimioterapia, eu sei que as lágrimas desceu dos meus olhos, que eu estava sozinha no hospital, porque geralmente eu vou sozinha, porque eu não gosto muito de dar trabalho para as pessoas. Sim. Eu sou uma mulher que... Dependente. Eu sou uma mulher dependente, não gosto de ficar privando as pessoas por causa de mim. Sim. Porque eu aprendi muito isso, né? Que eu acho que tem pessoas que ela fica muito na dependência das outras. Sim. E eu não quero ficar dependente de ninguém. Sim. E eu sempre falo para Deus, Deus, se o Senhor permitiu essa enfermidade para o Senhor me forjar, porque eu sei que é para me forjar, para ser uma pessoa melhor, para ajudar as pessoas independente da habilidade delas. Sim. Porque eu acho assim, pastor Luiz, até uma enfermidade que Deus permite na nossa vida é uma permissão de Deus para nos forjar. Sim. É um tratamento de É um Deus. tratamento de Deus, para a gente ser melhor, porque talvez se eu não tivesse esse problema hoje, será que eu estaria fazendo tudo que eu faço para Jesus? Aí uma pergunta que eu ia te fazer. A doença te atrapalhou em algum momento Não. de servir a Deus, Nunca. a não ser nos períodos de... Porque assim, hoje em dia as pessoas, ela tem pretexto para tudo, né? Sim. Ah, eu não vou na igreja hoje porque eu tô doente. E eu falo, mas Jesus, eu tô aqui em cima do altar toda quebrada, Jesus. Toda dolorida. Toda dolorida, ó. Quando eu faço quimioterapia mesmo, eu fico 2 semanas ruim, com diarreia, vômito, não consigo comer. E tô em cima do altar. Fazendo a obra. Tô fazendo, tô louvando, tô fazendo, tô ajudando não deixo de orar para as pessoas que tá ali. O meu esposo fala, André, você não tá aguentando falar em pé e você ainda vai orar. Eu falei, é meu chamado. Deixa Sim. eu fazer o que Deus mandou, o ID do Senhor. Eu nunca deixei de fazer o ID do Senhor por causa de uma doença. Sim. Nunca deixei de fazer o que Deus mandou eu fazer por excelência, por causa de... Nunca dei pretexto para Deus. Sim. Esse negócio de falar, eu tô assim, é mentira. Sim. As pessoas hoje estão equivocadas. As pessoas estão dentro da igreja mentindo. E o Exatamente. Espírito Santo de Deus fala, às vezes não tá nem com dor de cabeça nada, às vezes não tá nem com dor na coluna nada, tá mentindo para não ir no culto. Exatamente. Arrumando de desculpa, né? Falta prioridade, né, pastora? Não prioriza a obra de Deus. Porque eu digo assim, quando a pessoa ela prioriza a obra de Deus ou qualquer área da sua vida, porque eu sempre falo assim, ó, quando a pessoa quer comprar um carro novo, ele faz hora extra no serviço, se mata
e ele vai. Não quer pecado ter carro, não é pecado. Quando quer arrumar, construir uma casa, adquirir um bem, ela vai e se esforça. Quando quer fazer qualquer coisa, ela se esforça. Ela coloca uma meta, uma prioridade, vai e conquista. Porque espiritualmente, ou ministerialmente, ou com Deus, melhor dizendo, a pessoa não tem essa mesma prioridade. Porque esse é um exemplo. Se a senhora fosse olhar pela enfermidade que a senhora tem enfrentado e vencido todo dia, a senhora poderia e tem motivos para dizer assim, não, hoje eu não vou na igreja não porque eu estou enfermo, hoje eu não vou orar por ninguém porque hoje eu tô precisando de oração. Porque às vezes as pessoas acham que pastor, líder, aquelas pessoas que estão ali na frente da obra, ela tem dia que a sua fé não oscila, não, vamos dizer assim, não abaixa, o azeite não vai na reserva. Vai sim. Só que aqui está uma prova. Tangível, palpável e gabal, de que é possível, mesmo com a dificuldade, na enfermidade física, a alma dela e o espírito dela permanece de pé, intacto e querendo cumprir o chamado que Deus colocou na vida dela, que é ganhar a alma. Mas que é difícil, pastora. Eu já vi o pastor Agemiro chegar e falar assim, quando acabar o culto, assim, pastor, eu não sei o que eu faço com a Andréia não para, eu estou querendo matar a minha esposa. Não, pastor. Ora, segura a mulher lá, vamos tentar amenizar as coisas para ela, mas ela não para. É Deus sustenta, quem tem né, chamado, pastor? Deus para. que está ali Verdade. fortalecendo, sustentando. E outra, o pastor André, eu, você, nós aqui, só vai quando o Senhor falar é a hora. Do contrário, Não, vamos fazer o chamado, vamos fazer o vídeo, pregar a palavra. A última palavra é de Deus. Mas, na verdade, relacionado sobre isso que você falou agora, Deus ele tem falado muito comigo nesses últimos dias também, né? Ele está me preparando para a vinda dele, né? E eu sei que ele está me preparando porque, assim, é uma doença que a gente judia muito, a gente sofre muito, né? E às vezes eu falo assim, mas Senhor, o Senhor vai me deixar até quando nessa situação, né? Porque meu esposo, ele não aceitava, né, pastor Huito, quando Deus falava que ia me recolher, usava os profetas. Só que Deus falou com ele esses últimos dias, que o meu relógio estava bem rápido e que era para mim olhar para mim, para não deixar de fazer a obra de Deus, mas para mim vezar pela minha salvação. Uhum. Porque muitas das vezes você começa a fazer a obra de Deus, você se doa tanto, Sim, se doa tanto que você se quebra na beira da caminhada. sim. Né? E esses últimos dias, que é aquilo que eu acabei de falar, do que aconteceu comigo, nesse negócio do ministério, eu quase, teve dias que eu quase perdi a minha bênção, a minha salvação por causa da situação que estava acontecendo. Aí foi quando Deus falou, acorda, Sim. acorda, não perde aquilo que eu te dei, Foco, né? a bênção que eu te dei, o chamado que eu te dei, a salvação sua é individual. Você vai ter momentos que você vai ter que ajudar, vai. Você tem que ajudar, sim, as pessoas, mas também você tem que priorizar a tua vida. Sim. Você tem que se resguardar mais. Cuidar de você. Se proteger mais, porque a gente começa a fazer a obra do Senhor, a gente começa a ajudar um e outro. A gente vê, pastor Wilton, pessoas que estão aqui hoje comigo. Sim. A gente vê hoje que, infelizmente, a gente se doa tanto e a gente vê que as pessoas hoje não querem nada com nada. Sim. Até para ajudar tem que ter sabedoria. Até para ajudar, e do Espírito Santo, Deus falou para mim, filha, eu vou te recolher no meu momento certo. Sim. Só que antes de eu te recolher, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer algo extraordinário, vou mostrar que você, e mesmo diante das suas dificuldades, diante de tudo que você vivenciou até agora, nessa chamada, nessa luta, durante esses 25 anos, que eu sou contigo. Sim. E tem recompensa. Tem recompensa de Deus. Aí as pessoas questionam, mas que nem a pessoa, né, que fez isso comigo, um dia ela me chamou no WhatsApp e me começou, que nem eu falei, das perseguições. Sim. Ela ficou brava comigo, porque falou, como que você ama a alma, que você tá fazendo isso comigo? Uhum. Ela quis, colocar o que eu Que você estava errada. que eu estava errada, me deixar um pouco confusa. Instruindo. Ela quis dizer, como que você tá em cima do altar se você não ama a minha alma que eu fiz? Não, amar a alma dela eu amo. Perdoei ela de coração. Exatamente. Senão eu não estaria aqui hoje testemunhando. Sim. Eu não estaria aqui bem falando dessas coisas. Uhum. Amar a pessoa, amar a alma, sim. Mas eu não posso aceitar ela errando As práticas delas. as práticas dela. Não posso. Sim. E ela tem que pagar pelo que ela fez. Sim. Tanto judicialmente na lei de Deus, como na lei dos homens. Sim. Ela tem que pagar. Exatamente. Porque a Bíblia diz, a gente tem que andar certo. Se ensina ou não. Se ensina não. E outra, tem muitas pessoas aí que até dirigem carro, é crente, pessoas que eu conheço, pastores, dirigem carro e não tem carta de motorista. Sim. Se você não está diante da lei do homem, como que você vai estar diante da lei de Deus. Deus? Está fazendo tudo errado. Não tem pecadinho nem pecadão. Se você não consegue se ajustar nas coisas pequenas
você não vai conseguir consertar as coisas grandes, erros grandes que você... Aí ela começou a questionar comigo o quê? Ah, se fosse o seu filho, se fosse a sua filha. O parâmetro Se fosse era a minha mesmo. filha, se fosse o meu filho, pode ter certeza que não estaria da situação que tá. Por quê? Porque antes de qualquer coisa, antes de eu subir em cima de um altar, eu corrijo a minha casa. Sabe a educação que deu pros filhos, né? Os meus filhos hoje, pode ser o que for, tem dois deles que estão fora da presença de Deus, mas conhecem a palavra. A semente foi plantada. Eles conhecem a palavra, eles conhecem a mãe e o pai que eles têm. Sim. Corrigiram eles diante da Bíblia. Pode estar fazendo errado hoje, mas conhece a Bíblia. Sabe? Eu amo meus filhos em si, mas Uhum. o que é errado é errado. Deixou o legado, plantou a semente do Entendeu? evangelho. Eles podem, que nem eu falei pra pessoa assim, você pode ter certeza, se fossem meus filhos hoje, eles estavam em cima de pancada, que já tinha pegado eles na pancada. Ele estava sendo educado. Pode ter 30 anos, não vai mudar nada. Sim. A procedência é a mesma. Gente, a gente, nesse episódio, a gente já estamos precisando já encerrar, mas eu quero fazer uma última pergunta para a pastora Andréia. Quero que você deixe uma mensagem, na realidade, para todos que vão assistir esse podcast, que vai pegar um pouco do aprendizado, das experiências, das lições e do exemplo que a senhora hoje está deixando aqui para a gente, nesse papo de mesa, nessa conversa, porque eu creio que vai chegar em muitos lugares, vai alcançar muitos corações. Eu sei que a senhora disse que do momento que a senhora chegou, a senhora abriu a Bíblia ali, deixou a Bíblia ali já engatilhada. Eu queria que, em breves palavras, a senhora deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para que você venha alcançar mais um pouco o coração deles com aquilo que Deus tem impregnado, colocado no seu coração, da parte de Deus, para deixar para nós, para edificar a nossa fé nessa tarde. Eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 8, né? Que eu já estava meditando essa palavra quando o pastor Whitman me convidou. Deus colocou essa palavra que fala sobre obedecer ao rei e ser prudente. Que diz assim: como sábio, quem sabe interpretar o conhecimento e a sabedoria de uma pessoa muda, semblante carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Este é o meu conselho. Obedece às ordens do rei, pois fizeste este juramento de lealdade na presença de Deus. Não se apresse em deixar a companhia do rei e nem se coloque em situações apoiando a causa errada, considerando que o rei faz o bem em aprover. Afinal, o desejo da palavra do rei são dos soberanos e ninguém tem direito de questionar quem está a fazendo o rei. Assim, quem sabe obedecer às suas ordens não sofrerá punições alguma, porquanto o coração do sábio compreenderá o melhor e a hora e a maneira de ser e agir, pois a sua hora, certa também, a atitude adequada para responder a cada situação da vida, entretendo o sofrimento sobre o ser humano e faz precipitar-se, considerando ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer vai acontecer, ninguém controla o vento, como não domina o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia e da sua morte, e evitar as lutas e guerras, e nem mesmo na benignidade, na riqueza, deixa impunes os seus adeptos. Amém. É uma palavra Amém. que Deus colocou no meu coração. Nunca entre questões que não é para você resolver. Sim. Que eu quero deixar para você nessa tarde, né, que eu acho que já é tarde, que você nunca abandone o seu chamado por causa de ninguém. Até porque a sua chamada só depende de você. Amém. Ninguém te persegue, ninguém te calunia por algo que muitas das vezes, se você está fazendo certo, continua fazendo certo. Às vezes tem situações, perseguições que acontecem nas nossas vidas, é por permissão de Deus para nos forjar. Tudo que acontece na minha vida eu falo que hoje é para forjar, para me amadurecer. Porque eu quero chegar lá no céu, irmãos, de verdade. Eu quero chegar lá salva. Eu não quero fazer tudo aqui na terra, ajudar o próximo, estender as mãos, abraçar, orar e fazer, e chegar naquele grande dia e o Senhor falar assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Verdade. Eu não quero chegar, porque eu sei o que eu passei. Você amar também, muitas das vezes, é você deixar alguém ir na sua vida. Porque muitas vezes nós amamos tanto as pessoas que a gente vê a pessoa fazendo errado do nosso lado, nós corrige, a pessoa não quer mudança e a gente não quer deixar essa pessoa ir embora. Sim. Às vezes é necessário a gente deixar pessoas ir embora da nossa vida, a gente desfazer de algumas amizades, né? Continuar amando, mas deixar a pessoa ir, deixar a pessoa seguir o caminho.
E não ficar sendo emocionalmente, ficar dentro sendo prejudicada por uma pessoa que está só te machucando. E às vezes o seu emocional a gente não está bem, né? E eu falo sempre, às vezes a gente tem que se libertar de certas pessoas. Sim. Que às vezes a gente tem que ser liberta. Às vezes não é elas que tem que ser liberta, a gente tem que ser liberta. Verdade. É a gente que tem que ser liberta. Porque a gente vai pagar um preço tão grande, passar por enfermidade, passar por lutas, por várias situações, e a gente não querer se prender dessas pessoas. Sim. E sendo que Deus, a palavra do Senhor fala que a gente tem que conhecer a palavra do Senhor e aquilo. Às vezes a gente traz coisas para nossa vida desnecessárias para nossa vida, que às vezes não é para a gente carregar na nossa trajetória. Então eu quero dizer para você nessa tarde, não pare o seu chamado por causa de nada, de doença, nada. Persista, continue. Eu sei que não é fácil. Eu já passei por depressão, já passei por angústia, já tive trauma, já fui, como se diz, passei por muitas situações, já passei fome também. Graças a Deus hoje eu não passo mais, porque eu tenho um Deus maravilhoso, que ele é o dono do ouro da prata, que provê tudo, né? Quando eu falo, Senhor, eu quero comer um morango, o morango chega. De alguma situação chega. Aleluia. Porque você ser íntima de Deus é isso. Deus não deixar faltar nada para você. Então eu quero deixar essa palavra para você, não desista. Continua, persista, porque Deus é na sua vida. Amém? Eu costumo dizer, e vou deixar esse comentário aqui para a gente poder encerrar. Jesus, ele morreu de braços abertos. Aí você pergunta por quê? Ele deixou um exemplo que, se as pessoas quiserem estar próximas da gente, se quiser ser abençoado, se quiser receber instrução, se quiser mostrar a importância que nós temos na vida espiritual, ministerial, familiar, sentimental, as pessoas vão estar perto. E ele ensina também pra gente o quê? Como a pastora Andréa falou, deixa quem quiser ir embora, e deixa quem quer permanecer perto da gente. Não prender ninguém. Deus deixou o livre-arbítrio. Tem pessoas, como a pastora falou, eu aprendi isso depois que eu comecei a pastorear, e isso eu aprendi há poucos anos atrás, que a gente, às vezes, muitas das vezes, a gente quer pegar problema que não é nosso, a gente quer mudar a pessoa, sendo que não é nós que conseguimos fazer a regeneração, a transformação de ninguém. E, às vezes, também a gente não quer deixar de estar perto de algumas pessoas, porque, como ela falou, estamos presos psicologicamente e emocionalmente com as pessoas. Quando que o que é sadio é a gente saber ter o equilíbrio, ter o entendimento de saber quando é tempo de abraçar, quando é tempo de deixar de abraçar, quando a gente pode ajudar, quando às vezes Deus também fala assim, não é para ajudar, deixar as pessoas, elas viver o que Deus já determinou na trajetória, na linha de vida dela, o que ela tem para viver, para que a gente não venhamos botar a mão de Deus, não quer que a gente coloca, e para que a gente também não venhamos sofrer, apesar de que não, em tudo que a gente for fazer na obra de Deus, vai ter um pouquinho ali de sofrimento, vai ter um pouquinho de choro, mas as coisas vão se tornar leves quando a gente deixar quem quer ficar, e quem quiser ir embora da nossa vida. A nossa vida, infelizmente, vai se transformar mais leve. Isso não é ser egoísta, isso daí não é ser uma pessoa que vai querer usufruir dos benefícios que a pessoa quer, não, porque tem tempo que é tempo mesmo de caminhar junto, e tem tempo que é tempo de se afastar. Não tem como, e não é porque a gente deixou de amar, não é porque a gente deixou de ter consideração. E eu sempre digo para os meus amigos, tem amigos igual o Ed, que está aqui, que é proprietário aqui do estúdio, a gente conhece há mais de 20 anos, tem uma época que ele fica anos sem conversar, mas quando se encontra, parece que nunca se afastou. Então, de convívio, e até a própria Bíblia fala que não é muito bom você estar muito enfiado dentro da casa dos problemas das pessoas. A gente tem que ter uma certa parâmetro, porque isso pode trazer alguma confusão. Algum dia o escritor, ao livro dos Provérbios, disse isso. Mas que a gente venha aprender. E eu quero aqui nessa tarde, não tive a oportunidade de vir aqui ainda, com a correria, as dificuldades, de trazer o livro para a pastora, mas quero aqui presentear a senhora com o meu livro. Seu nome, do pastor Agermiro, está aí no final do livro, aí nos agradecimentos. Eu coloquei lá o nome das pessoas que me ajudaram, que representaram Deus na minha vida nos tempos de aflição e dificuldade. E a senhora deixou um legado na minha vida, eu reconheci, coloquei aí. Amém. Não estou cobrando da senhora, não, mas é um prazer hoje eu entregar esse livro, porque boa parte do que eu escrevi ali, boa parte do que eu vivenciei, parte do que eu passei ali,
A senhora tem ali, o pastor Gemílio tem responsabilidade. E hoje quero agradecer a senhora por ter vindo aqui participar. Chamei, atendeu o convite prontamente. E eu sei que o conteúdo que a senhora está passando para a gente está nos ensinando, nos instruindo, nos fazendo relembrar, fazendo refletir, pensar um pouco para a nossa jornada daqui para frente. E eu oro que Deus prolongue os seus dias, te dê força, saúde, para continuar alcançando, impactando tanta gente. E não é a primeira de muitas. Pode ficar tranquilo que Deus ele vai preparar para a gente a oportunidade. Sempre está de pé, né? O convite sempre está de pé. E é como o pastor disse, vai ser a primeira de muitas. E isso é só mais uma retomada, né, na temporada do Candark Podcast, que a gente vai estar sempre trazendo pessoas do meio gospel, né? Pastores, pastoras e músicos. E para a gente sempre ter essa conversa, esse papo de mesa, ter a experiência de cada um e também para a edificação da fé de cada irmã que vai assistir, você simpatizante, você que é de outra religião, mas quer saber, quer conhecer como é que é o nosso meio, né, o meio evangélico, vamos dizer assim. A verdade do evangelho, como funciona na prática. Exatamente. Então vai ter vários episódios e vai ser bênção para as nossas vidas, né? Eu queria, desde já, agradecer aqui a Ed Records. A gente estava num outro estúdio, numa outra empresa fazendo podcast. E agora nós vamos ficar firme aqui. É uma empresa conceituada, o dono é crente, abençoado, um homem abençoador, um amigo de tanto tempo. Gostei muito da estrutura. E pedir para você que vai assistir o podcast aí, que você aí curta aí, né, compartilha, para levar essa mensagem adiante, para trazer edificação, para que a gente venha enviar para outras pessoas o aprendizado da palavra do Evangelho Genuíno. Quem quiser conversar com a nossa pastora Andréia, nós vamos deixar o número dela aqui também, para você convidar ela para pregar, para estar na sua igreja. Ela está aqui. Eu vou pedir para a pastora falar o endereço da igreja, os dias de culto, os horários, para que o pessoal possa lá congregar, ser edificado com a senhora lá naquela igreja. Amém. Nossa igreja se situa na igreja, no Jardim Rocim, né? Rua Major Adolfo Rocim, número 151. Os cultos é de quarta, sexta e domingo, né? Começa às 19h30. Venha nos convidar, e também tem no Geraldo Álvares Teixeira, lá em Hortolândia, né? Número 150. Se você também quiser participar também, a gente só me chamar no WhatsApp. Qual que é o dia de culto lá em Hortolândia, pastora? De terça, quinta e domingo. Amém. Os cultos lá, está sendo uma benção também, graças a Deus, né? Suas redes sociais, pastora, fala aí, seu Facebook, seu Pastor Instagram. Andréia, Instagram é Pastor Andréia. Pode entrar lá, me chamar também. Eu gosto também de ministrar lá também, às vezes, né? Lá no... Benção de Deus. Nas lives, no monte, né? Não sou muito de colocar, porque eu gosto de privacidade. Às vezes eu gosto de postar umas fotos, mas também gosto muito de privacidade, porque eu acho que Deus fala muito com a gente na privacidade. Sim, no particular, né? No particular, exatamente, né? E ela deixa uns textos lá, irmão, forte, viu? Motivacional, mas tem dia também que o fluxo desce, mas enfim, tudo nós damos graça, né? Amém. Mas, irmãos, siga ela lá no Instagram, participa lá das lives no Facebook, vai no culto, é abençoado, já congreguei lá, é um ambiente cheio e carregado de Deus, tá? E vai lá e abençoa o ministério da pastora Andréia, abençoa a vida dela, pede para ela orar, que ó, o céu vai descer e não fica, não vai igual eu fui pro monte não, querendo que Deus revelasse essas coisas não, irmão. Se Deus quiser usar, ele revela, se não quiser, ele não vai revelar. Sai de lá contente, se Deus usar, se Deus não usar, com certeza vai usar, mas vai lá para edificar a tua pé, para receber uma palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, gente. Estamos nos despedindo. Fica na paz. Deus Fica abençoe. na paz. Deus abençoe.